Porto Alegre, 24 de maio de 2018. O dia amanhece atípico na capital dos gaúchos. Uma crise de abastecimento atinge a cidade. O combustível começa a faltar nas garagens dos consórcios do transporte público da região metropolitana. É o 4º dia de greve dos caminhoneiros. Refinarias e estradas foram bloqueadas. O transporte urbano, público e privado entra em colapso. Entre os ônibus, viagens são liberadas de hora em hora. Os terminais, já geralmente lotados, transbordam com trabalhadores e estudantes sem opção para se locomover pela cidade. Infelizmente, a qualidade do nosso transporte público ela deixa a desejar. O grande problema do transporte público é o que vem antes e o que vem depois do transporte público, né? Porque nós não temos vias seguras, né? E aí eu estou dizendo vias seguras para o próprio pedestre. A crise dos combustíveis parou o Brasil. Postos de gasolina ficaram assim, filas quilométricas. Foram 8 dias de desespero e caos. A greve dos caminhoneiros então passou. Os problemas com o transporte público continuaram. Maria Neuza Batista, 61 anos, é cuidadora de idosos. Mora no bairro Santa Isabel, em Viamão, e trabalha na Avenida Independência, em Porto Alegre. O trajeto de 16 quilômetros é completado após aproximadamente 1h30 de viagem. Agora são 6h55 da manhã, a gente está saindo para pegar o primeiro ônibus com a dona Neuza. Bom dia. Bom dia. Perto de casa, ela pega um ônibus até o campus do Vale, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O segundo é até o Hospital de Pronto-Socorro, no bairro Bonfim. A viagem continua em um terceiro coletivo, até o local de trabalho. Por dia, são R$ 26 gastos em locomoção. Para Cristina Inodari, doutora em Engenharia de Produção e especialista em transporte público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o problema vai além do transporte coletivo. Todo o sistema de mobilidade urbana em Porto Alegre precisa ser repensado. A gente tem muitos bons indicadores ainda de transporte público em Porto Alegre, o que não quer dizer que parte dos usuários não enfrentem dificuldades nos horários de pico, nos horários mais carregados ou com a questão de uma necessidade mais especial, né? Então, o que acontece? O transporte público ele é bom para uma parcela da população. Quem usa bem no pico fica apertado, quem usa fora do pico fica mais confortável. Quem não tem necessidade especial fica relativamente bem atendido com nossos equipamentos. Quem tem necessidade especial não está tão bem atendido. E a ideia é que a mobilidade atenda bem todos os usuários, né? E é nesse caminho que a gente está tentando seguir. Sabendo dessas dificuldades, Letícia Cielek, de 37 anos, teve a ideia de mudar a rotina de ônibus lotados de 3 colegas de trabalho. Deu tão certo que agora ela comanda o seu próprio grupo de caronas. Moradora da zona norte da capital, Letícia busca e leva os colegas que moram entre o trecho que ela faz de casa até chegar ao trabalho. E aí a gente vem então com pelo menos sempre 4 pessoas dentro do carro, né? E de certa forma isso facilita para a questão da mobilidade urbana, porque seriam ou 4 pessoas que estariam vindo nos seus veículos particulares ou 4 pessoas que utilizariam o transporte público, né? E aí a gente se organizou para fazer esse uso, digamos assim, mais otimizado do veículo particular. A Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre é o órgão responsável por representar as empresas privadas de ônibus. Gustavo Simeonovski, diretor executivo da ATP, explica como funciona um edital que está em vigor desde fevereiro de 2016 e garante a circulação dos coletivos na capital. Nesse edital está estabelecido a quantidade de passageiros que pagam tarifa que deveriam ser transportados. Tá? Fazendo uma analogia, por exemplo, 2 estudantes, o estudante paga meia passagem, 2 estudantes equivalem a uma pessoa que paga a tarifa inteira. Então o edital estabelece a quantidade de pessoas que pagariam tarifa cheia para transportar. O edital estabeleceu, por exemplo, que nós deveríamos transportar 17,8 milhões de passageiros por mês que pagam tarifa. Isso que o edital diz. E percorrer uma quantidade de quilômetros, que é a minha obrigação. Eu teria uma receita, que é os passageiros, e teria uma obrigação, que é os quilômetros, que é o serviço que eu vou produzir. Os ônibus são uma opção de meio de transporte cada vez menos populares na capital. Mesmo com 50% de desconto na segunda passagem e integração com os trens, o número de usuários vem caindo rapidamente.
Em 2012 e 2016, segundo dados da EPTC, o número de passageiros diminuiu 11%. Procurada, a empresa pública de transporte e circulação de Porto Alegre não retornou o contato da produção. Lisa Senzi, de 42 anos, mora em Porto Alegre. Ela trabalha em um hipermercado na Avenida Sertório, região norte da cidade. Todos os dias, Lisa faz um trajeto de 20 quilômetros de casa ao trabalho. Utiliza ônibus e trem. No entanto, acredita que o transporte público não atenda às suas necessidades. A equipe de reportagem da Uniriter acompanhou Lisa em um dia após o trabalho para entender sua realidade diária. Além do tempo de espera normal, Lisa ainda deve estar atenta com as linhas, já que não pode pegar qualquer coletivo. Não, mas esse vai até o Camelópolis, esse não dá pra mim. Tu tem um que me deixe na plataforma, é mais próximo e é mais acessível também. O Camelódromo é muito cheio de buracos. Segundo dados do IBGE, cerca de 6,2% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Para atender a demanda relacionada em Porto Alegre, apenas 900 de 1.600 coletivos que circulam na capital estão adaptados, com elevadores ou rampas de acesso para os usuários com problemas de mobilidade. Uma das demandas e denúncias que a gente sempre leva para acontecer é que esses ônibus aqui, eles vão para a garagem, fim de linha, eles não entram em manutenção. A manutenção deles por marcação, né? Eles marcam a cada 6 meses ou se quebrar. Então, a gente passa muito trabalho com isso. Tem uma amiga minha que mora em Canoas e ela já foi derrubada desses elevadores. Porque a pessoa não sabia mexer. A pessoa puxou a cadeira do foi. E a gente vê o quanto as pessoas têm que melhorar, né? Capacitar, né, os condutores, né? Eu acho que a consciência do ser humano, das pessoas que estão, né? O elevador não está funcionando, aí o ônibus tem que fazer o elevador funcionar, e aí os passageiros mesmo não têm paciência, né? Vê que é uma necessidade que a pessoa com deficiência tem, então eles não têm paciência e acabam xingando a pessoa com deficiência. Acabam utilizando ela, achando que ela está atrapalhando, não é? Então, em algumas cidades se adotou a alternativa de tu ter um serviço específico para cadeirante. Daí a pessoa liga e ter esse compromisso de atender em poucos minutos, mandar um veículo lá que pode ser um pouco maior, um pouco menor, dependendo da demanda. Então, se eu agencio aqui o serviço como órgão regulador, como órgão gestor, e 10 pessoas pedem, mais ou menos naquele bairro, manda uma van que vai fazer um circuito e vai atender. Se é só uma naquele dia, naquele momento, manda um carro menor para ter economicidade. No entanto, ele fere uma coisa que é a liberdade do cara. Dá na telha, tá no meio da rua, vai lá pra ônibus. Nosso direito de ir é garantido, tá? A pessoa com deficiência, se não estiver trabalhando, tem direito ou vice-versa. Mas eu acho ruim, né? Porque daí acaba criando esse monopólio, né? Quem pensa mais em cima. A gente teve, uns anos atrás, uma Kombi que fazia esse tipo de transporte. Só que é um transporte que cobra mais, né? E a gente, no final do ano passado, a gente já conseguiu uns táxis acessíveis aqui em Porto Alegre. A gente tem 70 táxis em andamento, com a rampa, com o elevador. Enfim, né? Acho que é o suficiente, né? Porque a gente não tem Uber ainda. Deveria ter, né? Em meio ao sistema caótico do transporte público, startups de mobilidade vêm ganhando espaço entre os meios de transporte. Com mais de 10 mil motoristas cadastrados na capital, as corridas privadas já estão completamente integradas ao cotidiano do porto-alegrense, por motivos que vão desde o custo-benefício até a segurança e o medo dos assaltos.
Para a estudante Júlia Zago, de 23 anos, o uso de aplicativos substitui quase que completamente as viagens em ônibus. Eu uso o Uber, 99, Cabify, esses aplicativos desde 2015, quando foi lançado aqui em Porto Alegre. E eu uso mais por motivo de segurança mesmo. Eu comecei a usar porque até porque eu não mexo em dinheiro também, como eu tenho um vínculo muito ligado ao cartão. E daí eu comecei a usar muito de segurança, eu não gostava de pegar táxi, né? Porque era muito caro e os taxistas era tipo assim, me deixavam muito insegura. Enquanto em cidades estrangeiras a busca pelo aperfeiçoamento do transporte coletivo atrai os usuários de classe média e alta para os ônibus e trens, Porto Alegre caminha na contramão, com um assalto a ônibus registrado a cada 5 horas durante 2017. Ao todo, 1.864 casos envolvendo assaltos aos coletivos foram registrados. Os casos muitas vezes são violentos, envolvendo revólveres, pistolas, facas e até mesmo armas de choque. Bruna Marques, de 20 anos, assim como Júlia, prefere o transporte individual como a opção mais segura de se locomover pela cidade. Então, eu comecei a utilizar o serviço da Uber, acredito que no final de 2016. Antigamente eu utilizava o ônibus e eu parei por uma insegurança minha, assim, de acontecer alguma coisa, medo de ser assaltada. E com certeza esse é um motivo essa insegurança é um motivo das pessoas terem começado a usar mais o Uber ou aplicativos similares, porque além desses fatores, o serviço do ônibus é bem precário. E desde então eu não tenho mais andado de ônibus sozinha por medo, eu só ando com meu namorado ou se alguma amiga estiver comigo. A regulamentação do transporte por aplicativos, entretanto, demorou a acontecer. Após mais de 3 anos de operação na cidade, a lei que dá as regras para o trabalho dos motoristas foi sancionada apenas no dia 20 de junho, pelo prefeito Nelson Marquesan. A delimitação do serviço obriga as empresas a, por exemplo, indicar a cor do veículo para o passageiro, identificar os carros com adesivos no vidro dianteiro e proíbe a contratação de condutores parceiros com passagens criminais ou veículos emplacados fora do Rio Grande do Sul. O preço que está a passagem de ônibus hoje em dia acaba dando o valor de um Uber. E aí eu acabo pegando Uber com muito mais frequência. E a época do táxi foi muito ruim também, porque foi bem na época que tava dando muito assédio com mina. E isso causava muita insegurança, a gente tinha que voltar e já ligar pro pai ou ligar pra mãe pra avisar. Então eu uso muito mais o Uber por questão de segurança mesmo. Para além do que se vê na questão de segurança, Porto Alegre ainda amarga verdadeiras vergonhas no transporte público. Esperado para a Copa do Mundo de 2014, o sistema BRT, ônibus de transporte rápido na sigla em inglês, uma das principais tendências de transporte público capaz de interligar Porto Alegre e facilitar a locomoção dentro da cidade, foi praticamente esquecido em uma gaveta. Os recursos destinados para sua execução foram desmembrados entre diversas outras obras do Mundial, como a trincheira da Avenida Ceará, próximas ao aeroporto, e as obras da Avenida Tronco, na Zona Sul. Nós estamos falando em transporte coletivo, mas falando em carro, falando em bicicleta, vai muita gente por um só, estressa, né? Fica difícil. Então a ideia é misturar. Ter não viagem às vezes, ter viagem de carro às vezes, ter viagem de bicicleta às vezes, e para uma mesma pessoa isso. Então eu acho que a mobilidade vai muito nisso. A gente é muito cliente de um serviço só. Tem aquelas pessoas que estão sempre no ônibus, tem uns que não vão para lotação, tem outros que estão sempre na bicicleta, tem outros que estão, a maioria que usa carro, só usa carro. E é isso que a gente tem que abolir. Então, se cada pessoa conseguir encaixar a sua mobilidade, considerar as opções, esse equilíbrio vai se estabelecer mais fácil. Buscar alternativas para se locomover nas grandes cidades acabou se tornando um estilo de vida para a cicloativista Tássia Furtado, de 33 anos. Participante do coletivo Pedal das Minas, ela busca conscientizar sobre a possibilidade de meios alternativos de transporte de forma saudável e ecológica. Eu uso a bicicleta desde nova, porque eu morava em Canoas e morava bem perto da minha escola, assim, então entre o ônibus e a bicicleta, eu morava entre paradas, era bem melhor eu pegar a bicicleta e ir para aula. Mas conscientemente, como mobilidade urbana, eu diria em 2010, 2011, eu comecei a usar a bicicleta com consciência que eu sou um veículo, que eu posso me locomover de um lugar para o outro. A gente se desafia muito por problemas, né? Então, o congestionamento, os problemas da mobilidade, eles são a mola propulsora das soluções. Porque enquanto estiver fácil eu vir para o centro de carro, eu vou vir.
Mas agora, não consigo vaga, não consigo isso. Bom, quem sabe a gente se agrupa, quem sabe a gente faz isso, quem sabe esse dia eu não trabalho. Então, o problema, a gente nunca vai ter um dia que a gente vai dizer, a mobilidade está maravilhosa em Porto Alegre. Não, o fato de estar tenso é que vai fazer a gente achar esse equilíbrio. Eu acredito que a gente tem que entender qual é a mobilidade que a gente necessita, né? Se a gente está num raio onde é uma quilometragem baixa, bem baixa, às vezes vale mais a pena a gente ir a pé do que a gente ir de bicicleta. No raio de uma quilometragem um pouco maior, a bicicleta ela é sim muito mais confortável de fazer. Ganha a saúde e o bolso. Tássia não gasta com transporte público e sabe a diferença que isso faz no fim do mês. Se locomover dentro da cidade, às vezes dentro do próprio bairro, e ter que pagar R$4,30 para isso, eu acho que isso não é uma liberdade, sabe? A bicicleta sim me dá essa sensação de poder viver. Então, se eu vou mexer em qualquer lugar, se eu for daqui para um restaurante agora, eu vou de bicicleta, com certeza. Cristina explica que mesmo o uso da bicicleta vai gerar um custo para o governo. Tudo tem um custo, né? Até calçada tem um custo. É importante que a calçada está boa, é fundamental, mas custa. E a gente tem que trabalhar com essa relação custo-benefício. E nesse trabalho, às vezes, algumas contas ficam mal atendidas. Daí a gente tem que olhar especificamente para atender isso. A mobilidade urbana de Porto Alegre, ela vem melhorando no sentido que as pessoas estão enxergando que a bicicleta pode ser um meio de transporte. A bicicleta, ela tem um pouco daquele saudosismo de infância, sabe? E aí você descobrir que você consegue ir para aula de bicicleta, você consegue ir para o trabalho de bicicleta. Você não depende de andar 3 quadras para achar uma vaga para estacionar essa bicicleta. E se furar um pneu da bicicleta é fácil, você consegue consertar, sabe? Então te dá essa autonomia também. Nossa, eu acho que a gente ainda tem muito para crescer. As grandes metrópoles funcionam como organismos vivos, plurais, rápidas e com uma interminável rede de ramificações e caminhos. É preciso entendê-la para diagnosticar seus problemas e apontar soluções. Entre vias congestionadas e os buracos na avenida, é preciso lembrar que, mesmo nos dias mais barulhentos e agitados, é possível ver o sol brilhar entre seus prédios. Para conseguir vê-lo, no entanto, é necessário um estímulo próprio, onde cada um de nós possa erguer a cabeça e admirar. Onde cada um de nós possa buscar mais soluções e compreender os processos que nos envolvem, tão rápidos, tão plurais, tão dinâmicos. Se entre os ônibus e o carro particular há uma escolha, que se abra também o caminho para a bicicleta, para o pedestre, para as caronas. Que o espaço disputado seja compartilhado, onde cada um tem o seu lugar ao sol. Assim, pouco a pouco, entenderemos que o problema cotidiano precisa de respostas cotidianas. Um carro a menos, um sorriso a mais. A responsabilidade do poder público lado a lado com a cooperação entre colegas e vizinhos. A engenharia do tráfego funcionando em conjunto com o uso cidadão dos espaços da cidade. Estes objetivos apontam reflexos em diversos níveis, no exercício do entendimento das necessidades da metrópole. Uma Porto Alegre cada vez mais eficiente é um lugar com mais qualidade de vida e, consequentemente, maior produtividade. Uma cidade que cuida de suas pessoas é uma cidade que abraça a si mesma.